você, internauta, se você conhece Curumataí. Pois é, eu acredito que a maioria de vocês não conhece, eu também não conhecia, e eu acabei descobrindo, é uma vilinha aqui na região do Espinhaço, no município de Buenópolis, que eu também não conhecia. Alô, Eduardo Bueno, fomos buscar uma goiabada lá para você. Para quem não sabe, Buenópolis tem muita goiabada, uma goiaba gigante. E em Buenópolis tem um distrito chamado Curumataí. Você não conhece, eu não vou contar onde é não. Vá na internet, procure, descubra. Eu não conhecia, uma vila linda do século XIX, e a nossa conversa, quando passamos por lá, é o que disse o secretário de Turismo aqui de Gramogol. Quantas vilas como essa tem no Brasil? Minas tem uma chamada que eu gosto muito, que os mineiros dizem que Minas é o mundo. Não é isso? Acho que até um slogan da Rede Globo, Minas é o mundo das Minas Gerais. São muitas Minas, é uma terra de mistérios e de beleza, e é o planeta Minas. E aí, com as senhoras e senhores, Natália Dornelles vai contar tudo isso, o palco é seu, o microfone é seu, e eu vou ficar ali do lado só para me provocar. Eu posso fazer essas perguntas agora, só que eu vou ficar para um lado de cá. Tá certo. Estava falando com o Luizão na hora que eu subi aqui, que é uma tarefa linda, mas uma tarefa hercúlea falar de tudo que Minas tem, porque realmente a gente é um país, né? Quando a gente faz as apresentações para vender Minas fora do Brasil, a gente sempre fala que somos maiores que a França. E isso impressiona muitas pessoas, né? Minas é um estado com 853 municípios. Eu confesso que eu sou novata no turismo, eu tenho 9 meses de secretaria e a cada semana eu descubro alguma coisa que eu não sabia, embora seja uma mineira curiosíssima, uma jornalista super interessada nas coisas de Minas, sempre carreguei a bandeira da mineiridade aonde quer que eu fosse. E, no entanto, eu venho descobrindo coisas novas o tempo todo. Por exemplo, está na minha wish list, né, de coisas que eu quero conhecer, o Peruaçu. Então, enquanto vinha... Você também não conhece Peruaçu, somos nós dois. Eu também não conheço Peruaçu. Estamos bem, então. Estamos bem. E vou te contar, Luizão, logo que eu cheguei na Secult, os meninos começaram a me munir. A gente tem um arquivo fotográfico generoso, mas que ainda pode ser bastante reforçado, até porque hoje, com a presença das redes sociais, todas as fotos horizontais que a gente tem na hora de levar para a rede, isso é um problema, né? Um dos grandes gargalos da divulgação do turismo está na qualidade e no formato das fotos. É uma coisa que eu venho falando em todos os lugares em que a Secult vai para interagir e falar do marketing promocional do turismo, né? Mas eu lembro quando me mostraram o Peruaçu e eu fiquei muitíssimo impressionada. Eu falei, gente, que lugar é esse? E aí eu postei nos stories. Eu tenho uma presença digital que vem antes da minha vida na secretaria, e vários amigos mineiros que viajam, que conhecem as coisas, falavam, mas isso é em Minas? Quer dizer, a gente, o próprio mineiro, né, claro que a gente está falando para o Brasil inteiro, mas o próprio mineiro ainda tem que se apropriar dessas riquezas e de tudo que a gente tem, né? São descobertas o tempo inteiro, todos os dias. Então, mas, Natália, pegando um pouco sobre isso, eu sempre tenho uma impressão de que Minas realmente são muitas, e muito diferentes. Então, eu costumo dizer, aí eu queria que você me corrigisse se eu estou falando muita bobagem, né? Porque como eu falo muito aqui, né, nessas palestras da Beta, a Beta sempre tem uma atuação muito ativa em eventos, eu sempre digo que Minas, vamos ver se eu não erro aqui, são 5. O sul de Minas, onde você tem ali a cordilheira, não a cordilheira, mas a Serra da Mantiqueira. Sim. Então, na região da Mantiqueira, você tem um Minas que, de certo modo, é até muito próximo da cultura paulista, tem uma referência muito próxima de São Paulo. Depois a gente vem, porque se eu não estou equivocado, a Zona da Mata, onde você tem a região de Juiz de Fora, que está muito mais conectada. De onde eu venho. Isso é daquela região. Ibitipoca, né? Isso, toda aquela ali em Ibitipoca, a gente tem um parque maravilhoso, que é o Parque Estadual de Ibitipoca. Eu tive várias vezes lá, e é uma região onde a Beta tem muitos associados, inclusive tem lá o hotel, né, a Comuna em Ibitipoca, que é um parceiro muito Outro importante. sonho de consumo. Não só sonho de consumo seu, mas eu acredito também que é um exemplo para a hotelaria brasileira que queira criar um produto com características brasileiras. Para quem não conhece, na região de Ibitipoca tem uma brasileiridade que me encanta muito. Então, nós já falamos em 2 regiões, a Mantiqueira, o sul de Minas, a região da Zona da Mata, uma mais próxima ali com a fronteira com São Paulo, outra próxima à fronteira com o Rio de Janeiro, e depois a gente vem aqui para a região que nós estamos, que tem uma mistura muito próxima da Bahia. E tudo isso continua sendo mineiro na alma.
né? Ele está próximo, mas continua tendo as características mineiras. Aí, contornando esse círculo, eu vou chegar na região do Triângulo Mineiro, que tem uma outra característica, se aproxima um pouco de Goiás, também se aproxima da região noroeste, ali do estado de São Paulo, e aí a gente tem um coração ali no meio, onde a gente tem as cidades históricas, tem o quadrilátero ferrífero. É isso que eu digo. Está correto? Eu esqueci alguma região? Ou essas 5 regiões elas têm realmente essas características e fazem parte dessa confederação mineira? Sim, procede, faz todo sentido, né? Mas quando a gente mergulha mais profundamente, que é o meu caso quando vim para a secretaria, né? Eu até gostaria de dizer que eu jamais vou conseguir aqui dizer as coisas que o secretário Leônidas diria, porque ele é um profundo conhecedor, né? Durante a pandemia, ele fez o projeto Reviva e realmente viajou por Minas Gerais de uma forma que talvez nunca tenha sido feito por outra secretaria de turismo, justamente para poder mapear tudo isso. Então, quando você fala dessas 5 regiões, super procedente, mas nesse mergulho, né, eu não sei se as pessoas sabem, mas o Estado é dividido em 45 IGRs, que são as instâncias de governança. E dentro de cada uma dessas IGRs, tem IGR com 15 municípios, 20 municípios, porque dentro dessas regiões, você está falando aí de Zona da Mata, por exemplo, que é uma área de onde eu venho, sobre a qual eu tenho um conhecimento maior, né? Tem tanta diversidade dentro daquele quadradinho ali, daquele recorte, que foi preciso dividir o Estado nessas 45 regiões administrativas, para justamente a gente dar conta de promocionar, de aplicar as políticas públicas, por conta do tamanho e da diversidade mesmo, né? Então, aqui, o Jequitinhonha, eu estive há pouco tempo em Turmalina, porque eu realmente tinha uma vontade muito grande de conhecer as bonequeiras, o artesanato de barro, né? E passei alguns dias, conversei com o pessoal sobre o marketing promocional, essa necessidade da gente trabalhar as imagens e criar o desejo nas pessoas de vir a Minas. E aí cheguei aqui e vi um vídeo dos canyons do Jequitinhonha. Fui descobrir que era em Turmalina. Liguei para a Poli, que é da IGR, e falei: Poli, eu passei 4 dias com você, como você não me levou nos canyons? Ela falou: Natália, isso é para a próxima viagem, né? Então, você imagina que eu estou falando de um município, eu visitei 3 municípios aí nessa viagem que eu fiz, eu me senti conhecendo bastante coisa, mas ela tinha um tanto de outras coisas para me mostrar, né? Então, se a gente mergulha, as 5 regiões seria uma análise preliminar, né? Se a gente for mergulhar mesmo, tem muita especificidade, tem muita coisa para ver. Você sabe que nós temos um ex-presidente, ele está aqui nas atividades de campo hoje, né? Para quem não sabe, é o internauta que não sabe, hoje o Congresso dá uma pausa, a gente continua pela internet, né? A população da região hoje está convidada a participar do Congresso, mas os congressistas estão descobrindo as maravilhas do espinhaço. E nessa jornada da descoberta, para nós, tem sido também um desafio muito grande conhecer o país. E o Evandro Schitz, que é um dos nossos ex-presidentes, ele um dia numa conversa de bar, e ele dizia que o sonho dele é conhecer o Brasil inteiro. Mas ele chegou à conclusão de que para isso acontecer precisa de 3 encarnações. 2 não dá conta e uma muito menos. O tempo é muito grande. E essa diversidade de Minas me impressiona, porque a gente está organizando esse congresso desde o ano passado. Eu tive várias vezes aqui no território e não consegui conhecer o território todo. E aí uma curiosidade, para a gente falar, você falou dessa região de Turmalina, ela tem Caçaratiba. Sim, né? sim. Em Caçaratiba, eu estava aqui um dia, aqui em Grão-Mogol, nós estávamos fazendo um evento que foi o Abeta Conecta, e eu recebi uma foto, veja você que coisa, de uma amiga, não tem nada a ver com o congresso nosso, nada a ver com nada, e eu recebi uma foto de uma amiga que estava aonde? No deserto do Atacama, lá no Chile. E ela me mandou uma foto de um lugar que é o deserto e tem uma rocha que sai da areia. Eu não me lembro o nome lá da rocha, mas é um atrativo turístico. O vereador Gilberto, que está aqui, inclusive, no evento hoje, ele, por cima do meu ombro, ele viu a foto na tela do meu celular e disse o seguinte: lá na minha cidade tem uma pedra igual. E ele tirou a foto, não da cartola, mas do celular, e nessa foto ele tem uma pedra absurdamente parecida com essa, dentro dos cânions do Rio Jequitinhonha, que surge. E eu fiquei impressionado, e aí a gente pode dar a mão mais uma vez, porque é uma região que eu já passei aqui, eu já cruzei o Jequitinhonhas várias vezes, e eu também não fui nesses cânions. Isso é absolutamente impressionante. Mas eu queria
aproveitar e te fazer uma pergunta de algo que a gente conversou também no início da montagem do programa, a respeito da ideia que o governo do Estado hoje tem, da proposta que o governo tem de interiorizar o turismo aqui no Estado. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse programa de interiorização, do plano que vocês têm, quais são as ações que o Estado está tomando para levar adiante, que nós da Beta consideramos essa uma iniciativa fundamental. O Brasil precisa interiorizar o turismo e eu sei que vocês têm aqui no governo um trabalho muito sério nessa área. Conta para a gente o que vocês estão fazendo, compartilhem o ensinamento que vocês tiveram das dificuldades e os resultados que você já pode contar para a gente. Pois é, a gente parte do princípio de que toda cidade pode ser turística, né, em Minas Gerais e em qualquer lugar. Isso aí vai depender da promoção, da estruturação, mas, naturalmente, você pensar em Minas Gerais, toda cidade tem algumas cachoeiras maravilhosas, tem uma comunidade rural que é acolhedora, tem a comida gostosa. Então, não faria sentido para a gente ficar trabalhando sempre nos grandes clássicos, que, aliás, sempre serão. Né, Ouro Preto, Tiradentes, a gente recebe muito pedido de press trip, tanto nacional quanto internacional, e, de modo geral, as pessoas sempre querem, na primeira visita a Minas, conhecer o Inhotim, Ouro Preto, né, que o Inhotim também virou, aí, eu acho que talvez os top 5, né, do que as pessoas procuram inicialmente. Mas, levando-se em conta que temos 853 municípios, não faria sentido nenhum. Né? Eu mesma, quando chega um pedido de press trip, eu falo, gente, mas por que a gente não vai para Milho Verde, vai para o Cerro? Né? Se você quer essa arquitetura barroca, colonial, a gente tem outras cidades, são 31 cadastradas como cidades históricas em Minas Gerais. Se a gente mexer nesse molho, a gente ainda acha mais. Né? Então, assim, esse programa de descentralização, por exemplo, agora na Festures a gente já vai apresentar 3 novas rotas, que é a Rota do Café de Sul de Minas, a Rota do Café do Cerrado e a Rota das Artes. Porque, aliás, além de tudo isso, né, de tudo dessa natureza exuberante, da cozinha que já é conhecida e foi agora contemplada com o Prêmio Nacional na ABAV, como a melhor cozinha do Brasil, acho que ninguém tinha dúvida disso, mas é bom a gente receber o prêmio para referendar. Né? E, então, a política é justamente no sentido, né, existe uma equipe dentro da Subtur, né, que é a secretaria da qual eu faço parte, que está viajando Minas Gerais para entender essas experiências e criar essas rotas, porque as coisas estão pipocando no estado inteiro, mas elas precisam estar mais estruturadas. Né? Estou aqui com o Jean, que tem 12 anos de Setur, né? A secretaria, na época, nem era conjunta com a cultura, mas, enfim, que conhece profundamente o Estado. Na verdade, ele que deveria estar aqui no meu lugar, porque conhece muito mais do que eu. Bom, mas não seja por isso, tem uma cadeira aqui no palco. Jean. Você fica à vontade, a cadeira está à disposição aqui. Fica à vontade, aqui é democrático. Por mim, eu traria toda a minha equipe para cá, porque são meninos apaixonados pelo turismo de Minas e conhecem profundamente, né? E eu fico só orquestrando isso e tentando trazer esse ponto. E assim, só desviando, mas a gente volta ali, quando você falou da pedra que o vereador viu, o que eu acho que nos faltava ao mineiro, mas a gente está conseguindo rever isso, até também, acho que é uma influência do secretário Leônidas, que sempre bateu nessa tecla aí da hashtag mineiridade, vamos tomar partido do que a gente tem. Eu acho que faltava muito a gente se empoderar de tudo que a gente tem em Minas Gerais. Né? E quando essa autoestima ela é recobrada, as pessoas começam a entender que, assim, no quintal delas havia uma coisa muito preciosa que, no mundo, as pessoas tiram o maior partido de ter, e que, às vezes, era desprezada por uma autoestima mesmo, de povo colonizado. A gente entra aí numa discussão muito profunda. Né? Mas é uma questão mesmo da gente se haver com essa mineiridade e tirar uma onda mesmo, sabe? A gente é maravilhoso, a gente é completo. Né? Quando eu estava preparando material para falar aqui, e vendo da pujança da nossa natureza, realmente Minas foi muito privilegiada, né? Passou na fila da pujança da natureza 7 vezes, né? A gente não tem só isso. A pessoa que vem fazer o turismo de aventura vai comer bem, vai sentir a hospitalidade, vai sentir transversalmente uma cultura que passa por tudo. Então, a nossa experiência ela é completa. Né? Não é só o turismo de aventura, ele vem com um pacote completo. Né? A nossa campanha hoje de promoção
fala de um turismo 5 estrelas, né? Resgatando um pouco aquela coisa da classificação dos hotéis, que hoje até eu acho que já caiu por terra, assim, não é tão levado mais a sério, mas dentro dessa experiência turística, a gente dá check em tudo, né? Se alguém falava que não tinha praia em Minas, temos também as praias dos rios. Então, E aonde tem praia de rio aqui, para quem não conhece o estado? Olha, Porque eu sei, se tivesse no normal, num programa nosso, eu já ia oferecer um Chevette a álcool 0 km para quem me dissesse aonde tem praia em Minas. Eu sei, mas eu acho que o internauta não sabe. Aonde tem praia em Minas Gerais? olha, e eu tenho um arquivo fotográfico que depois posso dividir com vocês, se quiser democratizar com as pessoas, mas assim, na região do Cipó, eu estou me atendo ali pertinho de Belo Horizonte, tá? A gente tem praias fluviais maravilhosas. Tem uma, acho que foi plotada para a Abave, não foi aqui para essa feira. Mas tem uma prainha fluvial que a gente tem registros dela. Eu não sei, Jean, se você sabe exatamente o nome dela, mas, enfim, a gente pode... Mas eu sei, viu? Você sabe? Eu não sei essa que você está te dizendo, mas eu já tomei banho vestido, coisa rara. Banho de rio, a gente é índio, né? Você conhece essa história, né? É um poema, não me lembro de quem agora, mas quando os portugueses chegaram no Brasil, estava chovendo. Que pena, porque os portugueses vestiram os índios. Se tivesse um dia de sol, os índios teriam despido os portugueses. A gente estaria mais divertido. Bem mais alegre. Bem mais alegre. Mas aqui a gente tem, aqui junto ao Rio São Francisco, em Três Marias, a gente tem ali uma praia incrível, de praia fluvial, fantástica. E Minas está bem fornido. Vocês têm muita água aqui, né? Apesar de estar longe do mar, tem muita água e tem muita oportunidade. Não, vou contar um caso curiosíssimo sobre a pujança da água. A gente está com uma relação muito interessante, criada a partir da abertura da rota Belo Horizonte-Curaçao, né? É um voo que começou a operar em junho. E aí a gente recebeu, no mês de setembro, uma comitiva de 20 pessoas de Curaçao, dentre pessoas do governo, influenciadores, artistas. E o que eles queriam conhecer eram as cachoeiras. Eles não têm água no país deles. Eles estão cercados por água, porque são uma ilha, Sim. mas eles nunca tinham visto. Muitos, claro que o diretor de turismo deles, né, que é uma pessoa que viaja pelo mundo, já tinha visto, mas boa parte das pessoas que estavam nessa press trip, né, que era uma fã misturada com press, enfim, era uma viagem bem completa, eles nunca tinham visto uma cachoeira. Eles ficaram muitíssimo impressionados quando a gente levou, né, ali para... Como é o nome do município mesmo, Jean? Que é do ladinho de Tiradentes? Não é Correias, não, vou lembrar o nome agora. Mas, enfim, é um município que tem cerca de 50 cachoeiras só num parque. Carrancas, que é o município onde se concentra o maior número de cachoeiras em Minas Gerais. A Beta já fez uma Beta Connect em Carrancas. Aí, tá vendo que vocês... Também temos associados no território. A Beta está sempre na frente. Que, aliás, é um município charmosérrimo, né? Assim, e que está se entendendo como... Vamos promocionar isso, porque o turismo traz emprego e renda, né? Entender que essa vocação pode ajudar no desenvolvimento. A região, né? ali de Tiradentes, me permite até complementar, que é uma região que eu sou muito fã. Ali você tem Tiradentes, você tem Prado, você tem Resende Costa e você tem a cidade do Tancredo. São João del Rei. São João del Rei. Ali forma um circuito, né, que tem a Serra de São José no meio, e tem histórias muito interessantes ali, porque eu não sabia, há uma comunidade de descendentes de dinamarqueses e que estão produzindo queijos, não só o Minas tradicional, mas outras formas de queijo. Então, existe ali um território, e é curioso isso, e eu vou aproveitar, acho que a nossa ideia aqui é um bate-papo mesmo, né? Fazer o nosso talk show aqui, a nossa prosa, é perceber que a gente muitas vezes não se dá conta de algo que é o meu amigo Iguaçu Paraná de Souza, fala aí, Iguaçu, que é um sujeito lá de Curitiba, o nome dele é esse mesmo, é Iguaçu Paraná de Souza. Quem não acredita, pode buscar o nome de batismo dele. Aí, Iguaçu, grande abraço, irmão. É um nome turístico, né? Ele trabalha com turismo. Não, e ele é dono de uma operadora de turismo pronto. que se chama IP, que é a árvore símbolo do Brasil, né? Que não é o pau-brasil, a árvore oficial do Brasil, é a flor do IP amarelo, e é Iguaçu Paraná Expedições. E ele é autor de uma frase incrível, que ele diz constantemente: para grandes aventuras, pequenas distâncias bastam. E a gente muitas vezes desconhece isso. Então, Tiradentes, que é uma cidade encantadora, fantástica, maravilhosa, mas no entorno dela, e é no entorno mesmo, num dia você faz esse circuito,
e a maioria dos turistas acabam se concentrando naquilo que é mais conhecido, e uma das propostas nossas é justamente estimular as pessoas a descentralizar. E ali até no próprio polo, né, esse próprio desconhecimento que a gente tem do território. Mas pegando já o gancho nesse nosso território, a gente já está caminhando aqui para o fim, vou te fazer agora uma pergunta difícil. Ui! Essa é difícil. Ainda bem que o Jean está ali. Me conta, ou para o Jean, pode fazer para o Jean também. Eu queria que você falasse para o nosso pessoal que está nos assistindo, além desses lugares tradicionais que hoje são conhecidos, me indica pelo menos mais 2 lugares, poucos conhecidos, que eu vou indicar os meus 2 depois do seu, né, 2 lugares em Minas Gerais que são pouco conhecidos, que não estão no radar da mídia, que não está no radar aí da grande comunicação ou nas tendências de mercado, mas que você, na sua ideia, pode puxar a sardinha para o seu lado, pode puxar para o seu lado, não tem problema. O que vale a pena conhecer e que não está no radar? Então, eu fiz uma press de um dia, na verdade, há pouquíssimo tempo, para... Tá. Vou lembrar, peraí, gente, é tanto nomezinho... Itabira e Itabirito. Itabira e Itabirito. É porque são 853 nomes, gente, e às vezes muito parecidos, no caso, todos eles, no caso das itas, todos relacionados à pedra, né? Enfim, fui conhecer Itabirito, que para mim era apenas um lugar onde eu abastecia para ir para Ouro Preto. Às vezes, se eu não abasteci na capital, estou a caminho de Ouro Preto, era o lugar onde eu parava para comer alguma coisa, tem um pastel de angu ali no meio da estrada. Para mim era isso, assim, sendo sincera e mostrando, né, o meu desconhecimento, que eu acho que é de muitos mineiros também. E aí eles estão criando ali para essa região, o pessoal do Circuito do Ouro, criando algumas experiências, né? Uma experiência maravilhosa de uma fazenda de búfalos, um proprietário que conseguiu estruturar ali uma experiência com essa fazenda de búfalos, onde você vê a produção dos queijos, dos produtos, tudo mais. Eles têm muitas experiências e eu fui conhecer, dentre elas, um povoado, que deve ter aí 600 habitantes, talvez, que chama-se São Gonçalo do Bação. Gente, é um negocinho, é um presepinho, essa história das pequenas vilas, né? A gente vive buscando esse tipo de assunto também para o nosso portal, que é muito importante, eu acho que é bom para quem ficou interessado aí no assunto Minas Gerais, é o minasgerais.com.br, que é onde dá para navegar bastante nos nossos atrativos, né, Jean? E é um portal que ele vai só crescendo, porque as pessoas vão entendendo a importância dele, começando a cadastrar. Mas, enfim, São Gonçalo do Bação é essa coisinha, essa pérolazinha, pouco descoberta e talvez até estrategicamente pela população local, assim, essa coisa do mineiro de manter entre quem já sabe para não ser gentrificado, que é uma outra questão, acho que o turismo enfrenta, né, de conseguir preservar sem gentrificar, sem criar um turismo desordenado. Gentrificação dá um tema para o Summit aqui, né? Dá para a gente... Total. Total. Esse é um grande ponto mesmo. É um temor da comunidade local, de muitas comunidades locais, né? Mas esse povoado tem um casario colonial maravilhoso, uma comunidade que tem uma vida cultural. Eles fazem festival de jazz num lugar que tem 500 habitantes. Pensa bem, gente. É a cultura que eu falo que perpassa, né? A cultura está em tudo. Se você for mexer em Minas Gerais, você vai lá no Peruaçu, você vai achar a cultura brotando de alguma forma. Então, São Gonçalo do Bação é esse lugar que, sem brincadeira, eu comecei a procurar uma casinha para comprar para o fim de semana. Né, para quem está em Belo Horizonte, é mais ou menos 1h30 de carro. E aí também, como eu disse, né, que toda a experiência nossa tem também a alimentação, né, a cozinha mineira como base. É uma região onde o pastel de angu, não sei se outros estados têm, eu imagino que seja uma coisa muito mineira, né? O nosso pastel. É o pastel que vira sozinho. Vira na hora da fritura? Na hora de fritar ele vira sozinho. Gente, Luizão é enciclopédia, né, Luizão? Mas eu não sabia disso. Mas, enfim, toda a experiência, né, de Itabirito passa por essas mestras, né, que guardam esse conhecimento do saber fazer. Então, tem um circuito do pastel de angu. Aliás, eles estão criando, acho que nos próximos meses, vai ter um museu do pastel de angu, que é um grande container onde eles vão fazer essa promoção, mas dentro do município, porque eles entenderam que se isso ficar na estrada, as pessoas não vão entrar,
né? Aí o entendimento que eles têm de que eles têm que tirar a onda daquilo que eles têm de primoroso, né? E eu comi pastéis de angu, assim, desde o tradicional, com carne, até o Romeu e Julieta, que é uma coisa muito mineira, né? Que é o queijo com goiabada. Então, assim, São Gonçalo do Bação está no meu coração agora. Eu vou deixar o Jean falar de um segundo destino aí, né, Jean? Acho que você merece. Então, vamos lá. Obrigado aí pela participação. Bom, eu gostaria antes de responder sobre a questão da praia, porque ela também é um lugar que não é tão conhecido, eu acho que valeria a pena, juntando as duas perguntas. É a Praia do Telésforo, Cachoeira do Telésforo, é aqui perto de Diamantina, e quando a gente pensa em praia, a gente pensa naquela areia branca e fina, lá tem isso, é um contraste da água meio Coca-Cola, como eles falam, meio avermelhada, né, escura, com as areias branquinhas. Vale a pena dar uma consultada Mais aí. branquinha do que Cabo Frio, né? Mais ou menos. Porque mineiro adora Cabo Frio. Então, nessa situação, são dois lugares que as pessoas não conhecem muito, não é muito divulgado, e essa é a minha dica também. Dá um Google aí, verifiquem as fotos, que é surpreendente. E temos, sobre as praias fluviais também, nós temos em Janaúba, nós temos aqui em Pirapora a Praia do Areião, que é enorme também, e várias outras, né? Mas essa é do E tem as do Telésforo. Jequitinhonha também, né? Que a gente nem exato. enumerou, porque se a gente for enumerar, nós vamos passar a tarde juntos aqui, gente. Mas existem. Existem. Bom, eu também quero o direito de dar minhas recomendações, então. Quero dar minhas dicas, né? Vai lá. Então, eu vou começar pelo fim aqui. Já que falaram que tem uma praia de areia branquinha, etc, 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 eu vou defender Gramogol. Porque aqui a pouquíssimos metros é uma descida. Jean já viu essa praia. E vocês vão chegar na praia do Val. E não é do Val, eu achava que era do Valdomiro, do Valdemar, do Valdecir. Não é nada disso, é o Val, onde a gente atravessa o rio a pé, a gente resgata, inclusive, a língua portuguesa. E lá no bar do Val tem uma praia que é areia muito mais branca que a de Cabo Frio. Morra de inveja, Cabo Frio. A prainha aqui é muito mais branquinha, a água é doce, a gente adoça o bico nessa água. E tem um bar, a gente está em Minas, tem pastel e tem cerveja gelada e tem cachaça. E se não bastasse, tem a Cordilheira do Espinhaço como paisagem. E aí, falando de Cordilheira do Espinhaço, eu quero dar a minha segunda dica, e aí pegando a sua carona, que você indicou a cidade de São Gonçalo de Bação. Eu vou falar de São Gonçalo do Rio das Pedras, que fica aqui no meio do caminho, entre Cerro Minho Verde, vem lá de Conceição do Mato Dentro, onde a gente já fez uma Beta Summit também, e vem torando, como se diz lá no Nordeste, até a cidade de Diamantina. Duas coisas. Primeiro, o trecho entre o Cerro e Diamantina, você tem o que, na minha opinião, é uma das vistas mais bonitas da Cordilheira do Espinhaço. É um trecho de estrada que eu queria fazer um protesto, o governo do estado asfaltou, beleza, tenho certeza que muita gente ficou contente. Eu trabalho com turismo fora de estrada, eu não fiquei contente, eu gosto mesmo de estrada de terra, é o que eu gosto. Eu tenho aventura, direito... né? Você gosta do componente aventura. Eu não sei se é aventura, mas a estrada de terra eu acho ela muito mais confortável para se viajar, porque a gente viaja devagarinho, e devagarinho a gente aprecia melhor a paisagem. E além da paisagem ser muito bonita, essa cidade de São Gonçalo do Rio das Pedras, ela, além de ser uma típica, os mexicanos, eu comentava com alguém hoje, no México tem um projeto da área de marketing, da Embratur mexicana, que eles chamam de pueblos mágicos, né? São as pequenas vilas que nos encantam de alguma forma. E São Gonçalo do Rio das Pedras, assim como Curumataí, são cidades que têm um charme muito especial. Então, essa cidadezinha, São Gonçalo do Rio das Pedras, ela me encantou por ser uma vila mágica, dessas que tem muito em Minas Gerais, que o Ítalo, aqui no primeiro dia do nosso evento, chamou quantas não tem pelo Brasil? Milhares, certamente, e muitas delas aqui em Minas. Mas ali eu vivi uma outra experiência. Eu trabalho com turismo já tem mais de 4 décadas, e eu já tive a oportunidade de ficar em grandes hotéis, e um deles foi o Mandarim Oriental Bangkok, que é considerado o melhor hotel do mundo, é um baita de um hotel, efetivamente, né? E lá se trabalha muito com serviço, não é a estrutura, né? Em hotelaria, o que conta realmente é serviço. Mas eu diria que,
em São Gonçalo do Rio das Pedras, tem uma pequena pousada, e nessa pequena pousada, eu não vou dar o nome agora, porque eventualmente trocou de proprietário, aí eu poderia estar fazendo alguma injustiça, mas quando eu tive lá, eu tive uma das melhores experiências de serviço que eu já vi na minha vida, em termos de tudo. O hotel uma infraestrutura que vai ao ponto de ter lugares escondidos com livros. Tem livros escondidos dentro do quarto, a decoração toda feita com material da região, mas é a qualidade da prestação de serviço. E o que me marcou foi o encerramento, que o dono da pousada, casal que na época tomava conta, eram os construtores da pousada, eles me fizeram um tour. E nós estávamos viajando com uma caminhonete, e essa caminhonete, na parte de cima dela, ela tem uma lona de proteção, mas ela não protege tanto da poeira. Era inverno, poeirão, a estrada de terra tem esse problema, e as malas chegaram muito sujas. Então, enquanto os funcionários da pousada descarregaram a mala, foram limpar as malas antes de colocar nos quartos, e nós fizemos um giro, conhecendo tudo. E ele explicando onde que acendia a luz, como é que ligava o chuveiro, porque o chuveiro tinha um sistema duplo, elétrico e a gás, e tudo isso. E, ao final do passeio, ele fez a chave de ouro, porque ele chegou aonde era servido o café da manhã e disse a seguinte frase, que eu, se fosse um cachorro, teria abanado o rabo. Ele disse o seguinte, ao final, e aqui é servido o café da manhã, das 7 ao horário de sua conveniência. Falei, isso é luxo. Isso é luxo, mas é evidente que é. Então, São Gonçalo do Rio das Pedras, fica aqui a minha dica. Eu acho que a gente tem um vídeo, né, para passar das maravilhas de Minas. É um vídeo promocional, assim, que toda vez que passa me toca um pouco, porque é bem emocionante. A trilha é linda, as imagens então, também. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo para a gente encerrar esse nosso papo? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. A vocês, né, por escolherem Minas novamente e, né, pela batalha de realmente realizar um evento num lugar que não seria a primeira opção e que, de repente, as pessoas descobrem o tanto que é especial. E eu já estou também querendo uma casinha de pedra aqui. Muito encantada pela população, pelo que a cidade tem para oferecer. Queria ficar aqui mais uns dias até para conhecer melhor. E agradecer também a Codende, né, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, por ter possibilitado, né, esse patrocínio e viabilizado. Nós é que agradecemos ao secretário Leônidas, ao governador Zema, à Codenge, que está nos apoiando, à Secult, a galera aqui do SEBRAE, que está nos apoiando, o pessoal da Prefeitura. Ao Ítalo, né, ao gente? Ítalo, assim, muito importante. ovacionado, né, no primeiro dia, porque, de fato, é um guerreiro. E para a gente, a gente encontrou aqui algo muito próximo daquilo que a gente acredita, né, que é a importância de levar o brasileiro a conhecer o Brasil. E nós acreditamos muito em algo que, recentemente, o Google trouxe essa informação a partir de pesquisas do Google, né? O turismo está mudando, o perfil do turista está mudando, e nós acreditamos que o turismo doméstico, esse turismo interno, ele vai cada vez mais ocupar um espaço
no imaginário, no desejo do turista brasileiro, e Minas Gerais, com a sua grandiosidade, ela certamente vai ocupar um destaque aí nessa gigantismo do Brasil. Desejamos sucesso para Minas Gerais, agradeço Obrigada. mais uma vez o apoio de vocês e esperamos que a gente tenha inspirado quem está nos assistindo a vir conhecer Minas, mas não só os povos conhecidos, mas explorar toda essa região. Natália, Sim, muito sempre obrigado. tem um lugarzinho especial. Tá certo. Né? A gente tem aqui um presente para você, que é lá do Obrigada. Polo de Ecoturismo de São Paulo, que é uma cidade também que surpreende, né? Fizemos o evento ano passado, 40% da cidade também é mato. Obrigado, sucesso, parabéns, até um próximo encontro. Obrigado. Gente, uma salva de palmas para Minas Gerais. É isso. Esse país desconhecido, nós desconhecemos o Brasil e, como disse o Iguaçu, para grandes distâncias, basta ou não, é a aventura.